ser, do que é cada coisa. Então se buscava a essência de cada coisa, e essa essência era tida como fixa, permanente. Então tinha a essência do homem, a essência do cavalo, a essência de uma cadeira, não? E como a teoria evolucionista mostra que as espécies não são fixas. As espécies foram se modificando ao longo do tempo pelos fatores ambientais e pelas mutações genéticas que são aleatórias. E à medida que foram surgindo novos seres, novos organismos, eles também vão, em algum momento, eles vão se transformar, eles vão mudando. Então as essências não são mais permanentes. Então a teoria evolucionista, ela se encaixa perfeitamente com a teoria das essências não permanentes, né? E Jonas se apoia nessas duas ideias para desenvolver o seu princípio vida. Então, na perspectiva evolucionista, a vida resulta do binômio organismo-ambiente, que forma um sistema. E esse é o conceito básico da vida. A vida resulta dessa interação entre organismo e ambiente. Assim, as várias formas de vida podem ser compreendidas como situações de equilíbrio temporário de uma espécie a longo prazo. Como a espécie não é fixa, a essência também não é fixa. E então, a essência fixa, ela se encaixava bem com a ideia criacionista, que se há uma criação de todas as coisas, cada coisa um exemplar, por exemplo, todos os cavalos têm a mesma essência de cavalo, todos os homens têm a essência de homem. E essa essência imutável caracterizaria cada ser. Nessa visão contemporânea do ser temporal, isso não cabe mais. E a essência vai mudando conforme mudam os seres. Então, o pensamento original não estava planejado quando apareceu o primeiro ser vivo. Cada etapa da evolução se deu a seu tempo e de modo imprevisto. E as estruturas superiores sempre surgiram das mais simples. Então, essa essência fixa deu lugar a um fluxo dinâmico radicalmente contingente. As adaptações dos organismos revelam um equilíbrio dinâmico atingido entre as condições do ambiente e as possibilidades contingentes que a instabilidade dos organismos oferece por meio das mutações aleatórias dos genes. E a essência se desloca, então, para a função de um sistema plural de relações que caracteriza o mundo e combina necessidade e contingência. A causalidade está, então, tanto no organismo quanto no ambiente. O organismo opera proporcionando as variações aleatórias ou as mutações genéticas que ocorrem no organismo. E o ambiente opera com a seleção natural. A variabilidade é, então, fruto da impermanência da natureza. Nada é perfeitamente estável. A evolução, ela se deu independente da razão. O processo evolutivo não depende da racionalidade. A acumulação de variações sob a ação da seleção natural gerou muitos padrões novos e enriquecidos. E toda a biosfera parece ter surgido da ameba original. Dessa forma, Jonas demonstrou que a vida não se reduz à mecânica e que o organismo e o ambiente interagem dentro de uma unidade e não de um dualismo. O materialismo isolou a res cogitam como método para assegurar uma total separação entre a realidade exterior e tudo que não possuía extensão e logo não podia ser medido. Não se negou a existência do espírito e assim se manteve o dualismo, mas o espírito não faz parte do extenso e por isso não tinha valor para a ciência. Jonas considera essa ausência de relações causais entre matéria e espírito a fraqueza mortal do dualismo cartesiano. Dualismo esse que marcou a ontologia de modo indelével com sua compreensão de espírito distinto da natureza, ainda que nos seres vivos todos se dê um misterioso encontro dessas duas substâncias, e esse encontro é inseparável. A evolução devolveu a dignidade da vida e mostrou que se somos descendentes dos animais, eles também são aparentados conosco e possuem em diferentes graus a interioridade que o homem tem consciência como o mais avançado dos seres vivos.
Jonas defende que a interioridade surge com a vida e que o evolucionismo foi um acontecimento profundamente dialético. O cartesianismo tornou a vida incompreensível em relação ao seu sentido, à sua finalidade, e deixou os seres vivos sem um lugar no plano global. E é incrível que, com toda a sua artificialidade, o dualismo conseguiu se afirmar, apesar do testemunho indiscutível da nossa experiência psicofísica, que contradiz frontalmente. Ninguém vê um espírito, assim, a princípio, nós não temos espíritos puros e corpos materiais puros, a gente tem um encontro. Né? Nos seres vivos há um encontro evidente de matéria e espírito. Nunca a separação entre a razão e o saber imediato tinha chegado a tal ponto. E Descartes não reconhecia outra alma que não fosse animal. E assim, a riqueza das gradações no reino animal, né, dos animais mais simples, que uma observação que não precisa ser muito especializada, observa então uma evolução e um aumento da complexidade dessa variação de seres, de animais, né, embora percebida, ela se mantinha desprovida de sentido dentro da visão cartesiana. Tá? Bem, além, então, para elaborar o seu princípio vida, ele criticou veementemente o cartesianismo, que separou o corpo e o espírito. Ele se apoiou na teoria evolucionista de Darwin e também usou alguns conceitos de teorias sistêmicas, especialmente a teoria do sistema aberto e da cibernética. O sistema aberto, tanto o sistema aberto quanto a ideia da cibernética, consideram o organismo e o ambiente como uma unidade, o que é bem melhor do que a teoria cartesiana. E esse sistema aberto apresenta uma larga e contínua troca de matéria com o ambiente. O ambiente é tudo que está fora dos limites do corpo. E esse comportamento dinâmico, esse processo relacional entre o organismo e o ambiente é o que define o sistema aberto. E a cibernética entra com o seu conceito de feedback ou retroalimentação, que é uma espécie de comportamento que visa algum objetivo e para isso fica monitorando, há uma monitoração permanente de tudo o que acontece ao redor, em torno do organismo, ou seja, há um monitoramento permanente das percepções, de modo a que o organismo venha a decidir um comportamento, venha a estabelecer um comportamento a partir do que ele percebe. Então, esse mecanismo de feedback que equivale à interação entre os órgãos de percepção e a motricidade ou comportamento. Então, esse sistema de feedback é contínuo em todos os seres vivos e é sempre orientado para a fase seguinte. Eu vou dar um exemplo assim, do nosso corpo que facilita esse entendimento do que é o feedback, né, ou retroalimentação. Todos os animais têm um sensor no sistema nervoso que percebe o nível de açúcar no sangue, por exemplo, constantemente. E quando esse nível abaixa um pouquinho, nós sentimos fome e somos levados a buscar o alimento e a comer, a nos alimentar. E aí esse nível de açúcar volta ao normal. O sistema de percepção, ao acusar que o nível de açúcar está bom, você tem a sensação de saciedade e não vai procurar alimento até que novamente esse nível de açúcar abaixe e você seja movido a procurar o alimento novamente. Então isso é um sistema de feedback. É uma constante monitoração visando a uma constante situação de equilíbrio. Só que é um equilíbrio dinâmico, porque o meio ambiente está sempre mudando, as nossas atividades demandam energia e todos esses parâmetros estão sempre em modificação. Então há um dinamismo intenso nesse mecanismo esse mecanismo de feedback reflete o dinamismo do funcionamento dos organismos vivos, né? E é interessante que os cibernéticos, que não são filósofos nem biólogos a princípio, né, denominam esse comportamento controlado por feedback de comportamento teleológico, que é um comportamento guiado para uma finalidade. Né? E a finalidade é a manutenção da própria vida, no caso dos organismos vivos. Então, como conclusão então, desses fundamentos do princípio vida, a conservação do sistema orgânico depende da sua atividade. A autoconservação
se dá por uma constante renovação dos estados de equilíbrio entre a dependência do ambiente, que a dependência do ambiente não permite que se prolonguem, porque o ambiente está sempre mudando. Então, essa conservação do organismo é o sentido desse sistema orgânico. E a capacidade de adaptação se mostra pelo comportamento, e o comportamento vital exige, então, a percepção. O objetivo não está nem na percepção e nem na ação, mas no todo. E toda ação é determinada por um objetivo prévio. O eu valoriza certas mensagens percebidas e influencia o comportamento. Não é o órgão de sentido em si que determina uma atitude, mas é a vontade, o interesse ou o desejo do indivíduo que se encontram entre o perceber e o agir. Um comportamento proposital exige finalidade. A crítica Jonas, então, defende uma posição claramente aristotélica de que a escala de bens menores ou maiores que se tornam objetos do desejo capaz de motivar o comportamento humano culmina sempre em um bem mais elevado, o sumo bem. E para Jonas, negar essa teleologia é alienar o ser humano de si mesmo, é negar a autenticidade, a própria experiência da vida. E assim, o dualismo é insustentável diante da existência orgânica. E a teoria da evolução de Darwin apagou essa linha divisória que sustentava o argumento que separava o homem da natureza. Que quando Descartes fez essa separação entre corpo e alma, e só os seres humanos tinham alma, ele destacou o homem de toda a natureza. E essa separação é o pecado mortal do dualismo dentro dessa visão mais holística de Jonas, né? Bom, partindo então para os fundamentos do princípio de responsabilidade, a gente vai entrar então na discussão